que mais que forte. me marcou, a Uma experiência ou duas, se quiser falar. que me marcou assim. A primeira foi quando Deus me chamou para essa questão do ministério profético com anjos. Se mover no ministério com os anjos. E a minha esposa tinha a minha primeira filha, Beatriz, nascida tal, e a cirurgia dela deu errado. Ela fez uma cesariana e ela estava com hemorragia interna. E a gente não sabia, ela estava muito enfraquecida. E a gente está saindo de um culto, e na hora que o culto acaba, o pastor teve uma visão, uma palavra de conhecimento, e falou: Ó, eu tô vendo uma barriga aberta, com uma cirurgia torta, que era a questão da minha esposa. E ela tem dor aqui nesse lado, ele apontou o lado direito, onde ela sentia as pontadas. A gente correu no altar, tinha dado a benção apostólica, tava indo embora, e eu muito triste. Pra você ter ideia, eu caí com a minha filha no colo e seguraram minha filha no ar, assim. Eu fui arrebatado. Ficamos ali um tempo ali, depois fomos pra casa. Quando eu chego na minha casa, a minha filha, a Beatriz, ela trocava a noite pelo dia. A gente chorava pra dormir, pastor. Nessa época que ela não dormia à noite, ela trocava. A partir dessa noite ela começou a dormir à noite. Coloquei ela num berço, ela dormiu. E quando eu fui sentar na cama, ainda até a minha esposa tava meio fraquinha assim, ainda tem uma minha bronquinha nela. Eu falei: Poxa, amor, você usa as coisas e deixa no meio da cama. Eu vi uma botija de azeite da Kando Yasoi, uma botija de azeite grande no meio da cama. Que eu fiz assim, e ela viu também, ela falou: Mamãe, não foi eu que deixei isso aqui. Na hora que a gente senta na cama, eu comecei a sentir um sono incontrolável. Eu fui apagando. E ela falou pra mim: Amor, o que tá acontecendo? E ela também começou a ficar anestesiada. E a última frase dela que eu lembro, depois, claro, ela me contou o que aconteceu, mas a última frase que eu lembro dela, ela falou assim: Amor, os anjos estão entrando aqui Estão entrando aqui, eu tô vendo os anjos entrando. E nessa hora eu dormi. Eu apaguei. E ela fala que o anjo entra, ele puxa um tecido e tem um órgão ali, numa bandeja. E ela olha aquilo e ela teve problema de períneo na hora do parto. E ela fala que o anjo pega alguns instrumentos, ele passa a mão no cabelo dela e ela meio que fica entorpecida, mas vendo tudo. E nessa hora que o anjo faz um carinho no cabelo dela, dá um sorriso e ela sente mexer na barriga dela. Tira aquele órgão que tava uma cor estranha, que era a bexiga dela, e colocou essa outra nova. Ele faz outro carinho na cabeça dela, os anjos recolhem aquela coisa e vão embora, e ela dorme. Ela acorda no outro dia, pastor, como se tivesse saído de um centro cirúrgico. Ela ficou uma semana, minha esposa andando assim. Sabe a pessoa que não faz cirurgia que ela fica... E depois disso, a gente tinha uma consulta marcada de retorno, porque ela ia ter que refazer a cirurgia de cesariana para recolar os músculos, porque tava tudo... Foi algum erro lá. Fizeram os exames e o doutor ficou maluco. Ele falou: Peraí, Paulinha, o que aconteceu aqui? Ela falou: O que foi? Ela falou: Não, peraí, sua bexiga tá de uma menina de 12 anos, 13 anos. Você tá nova. Você não tem períneo mais. E outra, pelo exame aqui, a sua cirurgia tá retinha, tá perfeita. O que aconteceu? Milagre. Quando ela fala isso, nós começamos a chorar e eu falei: Doutor, se a gente falar, você não vai acreditar. Aí, não, me conta. E falamos pra ele. E, de fato, ele não acreditou. Ele falou: Não sei, aconteceu alguma coisa aí. Ele tinha um exame antes e depois. Essa foi violenta. Foi uma das primeiras experiências com um anjo que eu tive. Uma das, né? E uma que marcou, assim, toda a nossa família foi quando Deus me chama para o ministério. E eu tava me desligando de um lugar onde o líder daquele lugar se perdeu. Perdeu muito feio. E eu tava saindo do culto. Quando eu saio do culto, que eu faço a volta, porque eu pego a pista pra vir embora.
eu escutei um... Era como se fosse um coral de chofares. E daqui a pouco a gente começa a ouvir um coral de vozes. Mas você e a sua família escutam? Eu, minha esposa, minhas 2 filhas. Escuta. Escutamos em alto e bom tom. A Beatriz, a minha filha mais velha, tá do meu lado, ela me agarra e fala, pai, o que é isso que tá acontecendo? E o carro, quando ela fala que isso tá acontecendo, o carro começa a fazer assim. Começou a trepidar de um jeito. Eu tirei o pé, eu falei, mas estourou alguma barra de direção, pneu furou. 40 por hora e o carro tremia mais ainda. E aí eu parei. Quando eu fui parar pra ver, a minha esposa, eu olho pra ela, ela tá agarrada com a minha filha mais nova. Minha filha tinha um ano e meio, a Isabelle. E ela olhou pra mim assim e eu percebi que aquilo não era tá aqui, era sobrenatural. A mandar a sol e a mandar aí que é vara que entrou uma nuvem, nós entramos numa nuvem e nós fomos envolvidos por anjos tocando chofares e tocando um coral lindo. E o carro tremia inteiro, pastor. Eu fiz um percurso de uns 15 quilômetros a 40 por hora, porque o carro não conseguia acelerar o carro. E Deus começou a ministrar ali tudo que eu estou vivendo a partir desse dia. Tudo. Que Deus ia me transicionar daquele lugar. Eu estava há 50 dias de jejum, pedindo uma direção. Pregava no dia? Não, eu fazia 20 horas de jejum, todo dia. Pedindo a Deus uma direção. Quando aconteceu isso, e aí engraçado uma frase da minha filha, Beatriz, ela falou, pai, o que é isso que tá acontecendo? Eu falei, filha, acho que não vai doer não. Eu tinha certeza, pastor, que aquele dia Deus veio buscar a gente. Certeza. É uma experiência que transformou minha vida. Buscar como assim? Deus ia me levar a gente. Mas pensou que ia acabar a vida? Ia matar a gente, ia fazer alguma coisa. Eu tinha certeza que ali estava encerrado o nosso ciclo na Terra. É a sensação que você sente. Não tem outra, porque você está ali. É um misto. Quem teve experiência sobrenatural assim, sem visão, aquilo que nem nós estamos aqui, a sensação é essa. De você não ver mais valor na vida. Eu falei, pai, eu só falei pra minha filha, acho que não vai doer não. Ela, pai, mas que... E dá um temor, um tremor, um misto de sensações. E a gente começou a chorar e orar em línguas. Oramos muito em línguas. E aí Deus tomou a gente. Aí eu fui embora, andando com o carro. Eu falei, qualquer hora vai acontecer. Eu ficava assim, uma hora vai agora. Será que agora? Não sei. Mas ficou. Aleluia. E nessa hora eu escuto a minha esposa falando, pai, deixa eu criar pelo menos a Isabelle. O Senhor me deu ela pra quê? Você já vai levar ela agora com a gente? E não dá, sabe que Deus não falou, pelo contrário, ele deu essa palavra de direção que a gente ia viver, depois não falou mais nada, só ficou aquele coral lindo em volta da gente. Quando eu tô chegando perto da entrada da minha cidade, foi diminuindo aquele, foi meio que afastando aquela nuvem assim. Eu falo nuvem, que é a sensação que eu tava, era como se eu entrasse numa nuvem. E foi saindo, daqui a pouco foi assim, ó. O carro voltou a andar normal. Ele parou de... Eu falei, vai cair os parafusos, vai cair tudo aqui. E o carro andou. Aí andou, fomos embora e eu não dormi aquele dia pra variar, né? Não tem como. A minha filha, naquele dia, ela começou as canções, ela começou a escrever canções, a minha filha Beatriz, ela tem... Um dia, se eu quiser trazer ela aqui pra falar as experiências dela, só vai... Ela larga aqui, eu vou ministrar, tem hora que ela toma a minha frente ministrando, eu quero isso mesmo. Aí a Isabelle tem visão aberta. Ela, várias vezes, chega em casa, ela chorando, ela fala, pai, senta aí que o anjo tá aí na mesa, Jesus tá aqui. E a presença tá na casa, ela encontra. Então, isso, o que eu sempre acreditei, eu creio. O senhor falar pra mim que tem um anjo verde, amarelo, azul e branco e colorido pulando de ponta cabeça aqui dentro, eu acredito.
Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.